a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Esse texto de Apocalipse 2,14 que citamos, nesse trecho, ele se baseia em Números 25, versículos 1 a 3, o qual diz, e é importante lermos aqui para situarmos, contextualizarmos para os irmãos, diz o seguinte: Israel deteve-se em Sitim, e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. Juntando-se, pois, Israel a Baal-peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Mais adiante, em Números 31:16, o autor bíblico irá dizer que as mulheres midianitas, que os israelitas levaram cativas como despojos de guerra, seguindo o conselho de Balaão, isso está em Números 31:16, fizeram os filhos de Israel pecarem contra o Senhor no caso de Peor, que é uma referência a esse contexto que mencionamos de Números 25, versículos 1 a 3. Portanto, a doutrina de Balaão, com base em Números 21, no texto que lemos e tudo, parece dizer respeito ao incentivo da prática de pelo menos 3 pecados. Primeiro pecado, a imoralidade sexual. Segundo pecado, a participação em banquetes pagãos. Já vamos explicar o que é isso. Em terceiro pecado, a idolatria. Então, imoralidade sexual, participação nos banquetes pagãos e idolatria. E ao que tudo indica, esses 3 pecados estavam associados à possível participação de cristãos da igreja de Pérgamo, né, ali naqueles arredores e tudo, que eram convidados para participarem de festividades pagãs. Para entendermos melhor esse ponto, nós devemos nos lembrar do seguinte fato: a maioria dos convertidos de Pérgamo veio do paganismo, e por isso essas pessoas sofriam fortes pressões sociais e religiosas para abandonar a Cristo e voltar às suas antigas práticas idólatras ou idolátricas. Mas como esse pecado estava afetando a igreja de Pérgamo? Parece que os propagadores dos ensinos heréticos e libertinos de Balaão, que estavam infiltrados ali na igreja de Pérgamo, estavam defendendo a ideia de que os cristãos deveriam ter uma atitude liberal quanto aos costumes pagãos, o que incluía participar das festas idólatras de Pérgamo sem crise nenhuma de consciência. Você entendeu? Então você tinha ali pessoas oriundas do paganismo, alguns falsos mestres entraram ali, mais liberais, falaram: para aí, vamos lá com a gente no templo de Zeus, de Esculápio, né? Não tem nenhum problema, porque representa a serpente, essas coisas, bobagem, vamos comer uma oferendinha ali, bacana, legal, né? Não tem nenhum problema. Não, mas eu sou cristão. Não tem nenhum problema. Você pode ir lá para o seu culto, ir lá junto com Zeus, com Asclépio, adorar César. Qual o problema? Tem muitos crentes que hoje têm uma mentalidade mais ou menos assim, ou não. Isso equivaleria, meus queridos, a dizer mais ou menos o seguinte, no nosso contexto atual brasileiro, que foi inclusive mencionado aqui no início do culto: vamos lá, ó cristãos brasileiros, participem do carnaval, pois não existe nenhum problema em vocês participarem dessa festa. O carnaval é uma festa inofensiva e popular, podem participar sem crise de consciência alguma, é tranquilo, dê um pulinho ali, né? Brinca ali à vontade, e depois venham cultuar o vosso Deus. Qual é o problema? É isso. Esse era o problema da igreja de Pérgamo. O liberalismo teológico, as heresias estavam sendo infiltradas na igreja, o sincretismo religioso estava penetrando na igreja, e o pastor não falava nada, e ninguém fazia nada, e Jesus fala: eu tenho contra ti que você tolera as doutrinas que eu, Cristo, não tolero. Você, pastor da igreja de Pérgamo, está ensinando e dando guarida a pensamentos, a doutrinas que envolvem imoralidade sexual, sacrifícios, oferendas ou banquetes sacrificados a Zeus e a outras supostas divindades, questões morais, questões terríveis. Você está favorecendo, e eu sou contra ti enquanto você agir dessa forma. Amém, queridos? Como é importante a questão do ensino